Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu me chamo Matheus, eu sou estudante de graduação em filosofia na UF e hoje eu vou entrevistar o Lúcio, que é o meu coordenador de estágio, que eu estou fazendo estágio com ele no Colégio Estadual Pedro Álvares Cabral. E o Lúcio ele vai contar um pouco para a gente sobre a experiência dele enquanto professor de filosofia, um pouco da trajetória, outras discussões interessantes. E a partir disso a gente vai ter uma conversa aqui. Então a proposta aqui é fazer uma conversa sobre filosofia, sobre a conjuntura atual. Então é isso aí, Lúcio. Se apresente um pouco para a gente, fala o que você faz, seus gostos. Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos que forem nos assistir, que estiverem nos assistindo, né? Pois bem, o que eu faço, né? O que eu faço da minha vida, né? Eu sou profissionalmente sou professor da rede pública, do ensino médio, servidor público, né? Concursado. Eu sou psicólogo clínico, psicanalista, atendo, eu tenho consultório e essas são as minhas duas atividades profissionais oficiais, né? Durante um bom tempo da minha vida, embora no momento eu não esteja em nenhum hospital, mas eu me dediquei à saúde mental pública, né? Foram muitos e muitos anos. Eu me dediquei a trabalhar em locais como Juliano Moreira, Colônia Juliano Moreira, né? Que o nome oficial é Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira, no Instituto Municipal Nísio da Silveira, o antigo CP2, Engenho de Dentro, onde a Nísio da Silveira desenvolveu por décadas, né, o método de tratamento da loucura com a arte. Fui supervisor lá, né, trabalhei com a Nísio, né, muitos anos em clínica, Casa das Palmeiras, né, tive contato com ela. E na docência, eu também sou professor do ensino superior. Como convidado, volta e meia, eu vou em universidades, né? Eu sou ligado a 2 laboratórios de pesquisa da UFRJ e pertenço ao Departamento de Psicologia da Cândido Mendes, de um curso que já foi aprovado para começar, mas deve estar a qualquer momento. Falta ainda uma pequena pendência em relação ao SUS, né? Para começar. É isso que eu faço assim, da minha vida, né? Legal, legal, Lúcio. Conta um pouco para a gente sobre a sua trajetória enquanto docente de filosofia na rede estadual ou na rede privada, no ensino médio, no ensino fundamental. Sim. Bom, a minha trajetória é a seguinte, né? Eu me graduei primeiro em psicologia. No ano de 1990, né? O curso que eu fiz, ele abrangeu o bacharelado e a licenciatura, graduação como psicólogo e tal. Dito isso, eu fui obrigado a estagiar na época. Então, meu primeiro estágio como professor do ensino médio se deu em psicologia, no Colégio Inácio Azevedo Amaral. Muita gente certamente conhece, é um colégio bastante conhecido, Jardim Botânico, né? Um colégio que chama-se de normalistas, né? São os professores e professoras que vão atuar no ensino fundamental. Eu nem sei como está hoje em dia, houve algumas mudanças, mas vamos lá. Então, nesse momento, foi um estágio de 1 ano apenas, e eu me lembro que tem uma coisa curiosa a comentar sobre essa parte da minha experiência, que é o seguinte: o Estado, né, o ensino público, o ensino médio estadual, ele tinha, na época, e isso foi até o ano de 2010, professores e professoras de psicologia. É muito curioso isso. De carreira, pessoas que faziam prova, entravam, né? E passou a não ter mais. É uma coisa interessante que mais tarde, no nosso papo aqui, eu vou comentar um pouco mais. Teve isso, né? Professor de psicologia, eles eram responsáveis pela disciplina de psicologia da educação, principalmente nessas escolas, né? E depois, pulando direto, né? A parte da saúde mental nos interessa tanto aqui, para o ensino médio, lecionando filosofia, já foi posteriormente. Por quê? Porque no meu projeto de realização de vida profissional, desde novo, desde cedo, teve isso, de eu cursar psicologia, logo depois eu ia fazer filosofia, que eu tinha a ideia de que ia ampliar um pouco, ia encorpar um pouco, né, o que eu tinha descoberto, desenvolvido na faculdade de psicologia, e realmente aconteceu. Só que eu só pude realizar isso bem mais tarde.
Então, foi em 2008 apenas, ou seja, bem depois, né, que eu ingressei na graduação, foi licenciatura plena, já aquele currículo novo da filosofia, que era um curso maior, são 5 anos, né? E aí eu fiz um estágio longo, em 2011, fiz um estágio no Colégio Estadual Francisco Campos, no Grajaú, uma experiência muito legal. Eu tive a sorte de ter um regente, um preceptor dessa minha formação como estagiário, muito bom. Ele me incentivou a dar muitas aulas, sabe? Ele falava que isso iria ajudar a me desenvolver ali como professor no futuro, né? Quando assumisse. E o curioso, Matheus, para concluir respondendo essa questão que você levantou, é que nesse estágio, né, logo depois eu terminei a prática do ensino, na UFRJ, foi onde eu fiz, eu já passei para o Estado, eu fiz prova antes de concluir. Então, eu já achei que eu já quis entrar no giro. Eu não tive a intenção, como alguns colegas fazem, né? Eu vou fazer, depois eu vou fazer um mestrado. Eu estava entrando no mestrado, vou fazer o doutorado, fazer prova para a universidade. Não, eu já quis emplacar logo, dando aula, e foi para o ensino médio. E eu passei no concurso. Tanto que eu não pude tomar posse, porque a licenciatura faltava alguns meses. Então, eu tive que pedir fim de fila. Acho que eu fui o 8º colocado no geral e tal. E aí eu pedi fim de fila, não rolou tranquilo. Meses depois, eram X vagas, né? Aí o fim da fila, eles viram quem não tinha tomado posse, me chamaram, aí eu comecei. Né? E aí eu estou até hoje, né? Gosto muito dessa parte do ensino médio. Passei por diversas escolas, passei para outra matrícula depois. 1 ano depois eu fiz outra prova para outra matrícula, né? Mais curtas. E passei por algumas escolas, quase todas muito boas, dei essa sorte, né, como André Murroá, o Rotary na Ilha do Governador, o Herbert de Souza, ali na subida do Turano, e agora eu estou no CIEP Ayrton Senna e no Colégio Estadual Pedro Álvares Cabral. Sou professor regente nas 2 escolas de filosofia. Né? Legal. Lúcio, a gente sempre fala, com a minha experiência de estágio, quando a gente conversa, você fala dessa interseção entre a psicologia e a filosofia, que a filosofia, de algum modo, preencheu, digamos assim, as lacunas que você tinha em aberto em relação à psicologia. Então, a sua formação filosófica foi, de certa forma, natural na sua vida. Então, eu queria te perguntar exatamente sobre como é que você enxerga a prática filosófica. Ou seja, como é que você enxerga a prática filosófica especificamente dentro de sala de aula? Qual você acha que são os desafios da prática filosófica? Como é que você em primeiro lugar, enxerga como uma prática pedagógica especificamente filosófica? O que caracteriza a prática pedagógica de filosofia? Olha, eu só vou poder responder, evidentemente, sobre a minha experiência, né? Provavelmente, com essa influência desse norte que eu já tinha, né, de que a filosofia poderia potencializar o que a psicologia já havia, de um certo modo, modificado em mim, me transformado, né, me levado mais à frente como humano, como pessoa. Eu creio que, para ser bem filósofo, raiz, que é aquela questão oracular que a gente aprende na faculdade de filosofia, do autoconhecimento, num sentido prático de vida também, no sentido mais de uma formação subjetiva, o conhece a ti mesmo, né? Associado tanto a Sócrates, mas é oracular, né? Apolíneo. Eu acho que isso é o que eu mais levo, juntando essas 2 áreas, né? A psicologia e, eu vou usar aqui uma expressão que eu uso com os alunos e com algumas pessoas, a sua grande mãe, né? Que é a filosofia. E para quem nos ouvir, o que eu uso isso, que tipo de embasamento eu estou usando, eu dou aula de História da Psicologia, né? Na Faculdade de Psicologia. E nessa cadeira, a gente recua até a filosofia. Então, é um fato isso. Né? Eu, pelo menos, quando vou ministrar aulas de História da Psicologia, há um momento que a gente vai até lá na Antiguidade, e vai ser lá que a gente vai encontrar os primeiros passos, né? A noção de psique,
De Ânima, do Aristóteles, né? Alguns textos do Platão, Gorgias Leontino, né? A questão da palavra, o poder transformador da palavra como fármaco e tal. Então, tem um pé no teatro, a questão do reconhecimento, essa dimensão transformadora catártica, né? Do reconhecimento na música, no outro. Então, finalizando, em sala de aula, eu espero continuar desenvolvendo, né? Eu fui desenvolvendo com os alunos essa perspectiva, tentando não perder isso de vista, né? De que a experiência, seja como fosse o curso, com as diferenças de todas as turmas que acontece todo ano, que fosse uma experiência transformadora, né? E que pudesse ajudá-los a se mudarem como pessoa, minimamente que fosse, né? Ou seja, a filosofia como um agente de operação de transformação na vida da pessoa, no mundo, para o mundo, com o mundo, entendeu? É aí que eu acho que tem um ponto de interseção com a psicologia, com o conhecimento de si, e, claro, no momento que você vai se dar conta, né, em relação a si mesmo, dentro de um grupo, você vai ser levado também a prestar atenção no outro. Não tem como, né? Isso não acontecer em sala de aula, né? Legal que você fala dessa interseção com a psicologia aplicado ao ambiente de sala de aula, porque existe também, é muito recente a separação dos departamentos de psicologia e filosofia. Antigamente, os departamentos muitas vezes andavam juntos. Então, você tem essa separação tardia. Eu tive também uma disciplina de História da Filosofia na UF, e você não consegue distinguir ali o que é filosofia e o que é psicologia exatamente, porque as coisas estão operando nos mesmos problemas, muitas vezes. Então, é uma interseção bem legal. Mas agora, sobre a prática em sala de aula, como você acha que a filosofia ela deve ser abordada em sala de aula? Isso levando em conta os nossos desafios que a gente tem hoje. Você acha que a gente deve priorizar a história de filosofia, a história da filosofia de uma maneira geral, para tratar dos problemas filosóficos em seguida, ou a gente prioriza os problemas filosóficos e depois a gente aborda a história da filosofia? Você tem uma preferência? Você tenta misturar os dois? Sim. Vamos lá. Quando eu comecei, ou seja, quando eu saí do estágio para começar o exercício, né, já tomando posse como professor mesmo, lá nas escolas que eu tinha escolhido para dar aula, eu parti do que a gente aprende no estágio, na prática do ensino, ou seja, eu levei, acho que até por uma questão bem de metodologia, né, levando a história da filosofia para o ensino médio, né, é recomendável ter essa parte da história da filosofia, mas o curioso é que conforme o tempo foi passando, né, os anos foram passando, e aí eu acho legal fazer uma observação sobre o momento que a gente está vivendo também, né? Como assim? Estamos falando aí de 2012, né, dessa experiência minha, até 2000, são 12 anos, mais ou menos. Coincide com ser um período que os dispositivos de tecnologia digital eles passam a ter uma relação quase que protética com as pessoas e com muitos dos jovens. Eu estou me referindo aqui, os dispositivos assim. E o que isso tem a ver com a pergunta que você fez? Tem tudo a ver. Por quê? A história da filosofia ela é uma parte que eu acho primordial no trajeto do curso do primeiro, do segundo, terceiro ano, tá? Em que pese todas as dificuldades que a gente está tendo com o novo ensino médio. Por quê? Porque retirou a filosofia de uma maneira geral e ampla, né, como disciplina, de anos, no caso, terceiro e segundo ano. Botando no lugar, aí, né, fica uma coisa meio solta, disciplinas que às vezes não tem tanto a ver, ou que seriam pelo menos uma pequena parte só. Então eu acho legal isso. Porém, como de um tempo para cá eu tenho tentado desenvolver com os jovens também aulas, né, as trocas em sala de aula, no ambiente escolar, usando mídias e esses dispositivos, cada vez mais eu tendo a achar que é importante que ocupe um espaço a questão dos problemas filosóficos do dia, de como se apresenta a vida deles, de como que eles estão se posicionando no norte, nas escolhas, nos rumos, né? Porque é tudo muito rápido, Matheus.
Um jovem que entra no primeiro ano, né, a gente faz esse planejamento, são 3 anos, é rápido demais. É um espaço de transição muito curta, porque, veja bem, anteriormente eles vão, tem o que eu chamava primário, né, na minha época, e aí passa para quinta, sexta, sétima, oitava, nona. Aí eles entram no ensino médio, é o espaço mais espremido para uma universidade. Ou para a vida direto, porque universidade, via de regra, são 5 anos, quando não são 6, às vezes, a pessoa vai fazer um outro curso, ou, no mínimo, 4. Ou quando a pessoa já não vai para a vida direto, né, para ganhar a vida, se especializando em algo, ou indo trabalhar mesmo. Às vezes ocorre da pessoa apenas fazer o ensino médio e seguir sua vida. Então, hoje, como eu faço? Primeira coisa, conhecer a turma, né? Diagnosticar no sentido mais afetivo da palavra e não apenas friamente, né? Você fazer um diagnóstico também afetivo de quem são aquelas pessoas que estão ali, né? Que você vai ficar 1 ano com elas durante toda a semana. Uma vez feito isso, traçar já um esboço de como é que vai ser, pelo menos, como é que a gente vê esse percurso. Problemas de filosóficos das mais variadas ordens e tipos, eu acho que é o grande guia. E uma história da filosofia junto também, tanto para solidificar e fundamentar esses problemas, né, como que eles vieram evoluindo numa linha de tempo, né? Aqueles alunos e esse professor ali com eles são seres daquele tempo. Então, nada mais lógico, né, do que situar com eles também nessa linha temporal, como é que a coisa foi evoluindo, mas priorizando os problemas. Inclusive, eles se sentem muito estimulados com isso, quando se leva problemas para a sala de aula, o cotidiano, para fechar. Quando eu uso aula com mídias da série Black Mirror, eu já usei alguns episódios. Quando você leva um episódio bacana, que tem vários, e você leva alguma questão, por exemplo, do mito da caverna, né, Odier, né, do que está em Platão, na República, e que você consegue pegar com aquela mídia, aquilo ali vira uma mega aula, vira um debate gostoso, porque eles estão muito nesse universo das mídias, do celular, do streaming, né? Tem todas umas mudanças que estão se operando aí, trazendo problemas também, mas que eu acho que a gente também não pode ficar só apontando problema, né, do celular e tal. Ver o que tem de bom que não vai voltar atrás, né? A gente não vai também jogar dessa maneira, olha, a internet é ruim, acabou. Não é isso. Talvez a gente tenha que aprender a como manejar isso, inclusive em sala de aula, né, e fora dela no ambiente escolar. Entendeu? Você comentou sobre o novo ensino médio e é realmente um desafio hoje para o profissional de filosofia passar para os alunos o porquê a filosofia se constitui uma disciplina única e específica. Porque a gente tem, como você falou, nesse novo ensino médio a gente só tem obrigatoriedade em um dos anos, a filosofia, então você tem muitas vezes que dar disciplinas que você não tem domínio. Por exemplo, tive uma experiência no Colégio Estadual Mário Cavalcante, em que o professor de filosofia ministrava disciplinas como natureza e cultura, trabalho e sociedade, quem és tu, cidadão, umas disciplinas assim que não tem um teor necessariamente filosófico. E aí que entra uma outra pergunta que eu faço para você, é como situar a filosofia nesse cenário em relação às outras disciplinas. Como a gente aborda isso como profissional de filosofia, na sua opinião? Você acha que a gente deve fazer uma interseção com outras disciplinas para distinguir a filosofia enquanto disciplina? Ou a gente realmente só abandona essa interseção? O que você acha? Por exemplo, posso me referir a química, biologia, por exemplo, física? Legal, entendi. Então, eu estava pensando nessas novas que colocaram, que às vezes até confundem um pouco, né? Eu vou dar um exemplo de algo que eu faço e eu mantenho, viu? Que eu acho que a experiência que eu tenho com eles me dão um retorno de que é algo interessante. Muitas das vezes eu gosto de marcar com os estudantes, deixar bem claro que eu entendo a filosofia em relação com muitas outras disciplinas, né? Eu diria que com todas, né? Mas eu busco fazer essa aproximação de haver um parentesco. Como é que eu faço isso, tá? Eu até, no início do nosso papo, eu falei em relação à psicologia, sobre a mãe, né? Uma grande mãe, assim, e tal.
Eu vou explicar melhor isso. Eu vou usar primeiro a física, que eu falo muito, 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 muito com eles, né? Inclusive, quando eu quero, de uma maneira, assim, uma linguagem bem simples e com alguma profundidade, destacar, né, fazer saltar os olhos, que eles já sabem, mas muito, talvez não pensem nisso em todo momento, né? Como o conhecimento ele vai se tornando importante à medida que a gente vai avançando. O exemplo do avião. Eu dou o exemplo mais básico, né? Sabe? Como é que surgiu essa coisa de. Hoje ninguém para e pensa. Como é que se inventou o avião e tal? Já passou isso. Ninguém pensa. As pessoas andam de avião, olham o avião, escutam o avião, né? Sabem que existe avião. Mas assim, outro dia eu usei isso em sala de aula, eu falei com eles assim, gente, olha para o avião, é um pássaro de ferro, né? Tem as asas e tal, só não bate muitas asas, mas é um pássaro, né? É viagem nossa, a gente parar e pensar que em algum momento, lá atrás, quando a gente não tinha técnica suficiente, né, para construir, que a gente não começou a ficar olhando para o pássaro assim, pô, querendo fazer algo igual, pensando, pô, ele vai rápido, né? Como é que faz ele ficar lá em cima? Como é que não cai e tal? Essas perguntas, não é um absurdo a gente olhar e pensar isso, como não é o beija-flor em relação ao helicóptero, como não é um peixe, um golfinho em relação ao submarino e tal. O ser humano tem muito esse lance de observar, de sentir e querer transformar, mexer nas coisas, né? O próprio proveito, a técnica, muito daí. E eu falei para eles a importância da física com isso. E aí, muitas vezes, eu levo, alguns alunos pedem, outros não, essa parte eles não pedem, mas outros. Esse livro Física, do Aristóteles, por exemplo, é um livro antiquíssimo, né? Se eu não me engano, salvo engano, o meu primeiro livro de física, oficialmente no Ocidente, que é legado escrito, para eles entenderem, quando eu falo mãe, né, a filosofia mãe das ciências, o que eu quero dizer? Não é que hoje o Aristóteles seja um físico, não, a coisa mudou muito, mas assim, era sobre física, era sobre leis que regem a natureza, que inclusive nos ajudaram, né, a bolar uma ideia de fazer como pássaro, né, um pássaro de ferro, que a gente andasse em cima dele, montado nele, dentro dele, e ele nos levasse pelos ares longe, né? Foi com isso, foi conhecendo, né, essas leis. Que leis? Né? Aí entra no jogo da proximidade que você falou. Eu estou entendendo que é isso. Que leis, galera? É essas que vocês estudam. Talvez melhor do que eu. Terceiro ano hoje em dia está fresquinho. Velocidade, massa, energia, força, inércia. Isso lá atrás era a galera da filosofia pura que fazia. Que não tinha o professor de física, a professora de física. Isso vai ter lá. Tudo bem, vai virar o século com aquela Hipátia de Alexandria, já é uma escola voltada para. Mas isso são 550 anos depois de Aristóteles. É muito tempo, entendeu? Então, essa evolução do conhecimento. E eu busco fazer isso com outras áreas também. Sempre pontuando, veja só, eu não sou um professor de matemática, né? Muito longe disso, o que eu tenho da matemática que eu aprendi no científico, no ensino médio. Mas eu sempre destaco para ele que isso com algumas disciplinas. A aproximação com a matemática, você, inclusive, outro dia esteve comigo, né, em sala, trazendo um Pitágoras, né, eram de pensadoras e pensadores, filósofos matemáticos, né, que é uma ciência antiquíssima e que remonta, né, a antes mesmo da notícia que a gente tem, que é a alusão que é feita a Pitágoras, né, por Platão, depois por Aristóteles e tal. Então, eu usei a física como exemplo, eu busco fazer essa aproximação desse modo, também usando numa linha temporal, diacrônica mesmo, vindo lá do passado, porque eu acho, veja só, a gente pode usar exemplos do hoje, claro que pode, mas eu acho que isso ajuda muito a eles, porque tem aquela noção de que há uma raiz, né? Que isso é muito importante. Tem jovens que ficam, mas como assim? Eu busco evitar aquela coisa que a filosofia é só problematizar por que o azul é azul. Porque, sabe, botar uma coisa de raiz nessa árvore mesmo, que vai tendo ramificações. Quer dizer, tem uma história que nos interessa, o pensamento, o conhecimento, mas tem uma história que foi se evoluindo na linha do tempo e que nós hoje somos parte de uma história mais adiante, entendeu? Nós estamos também parte, mas que a gente veio caminhando com elas, né? E a filosofia veio também se desmembrando, né? Ao longo desse tempo todo, inclusive
liberando as suas filhas e filhos que se tornaram adultos, autônomos e já com as suas famílias, né? A física tem a quântica, tem a física de partícula, entendeu? Já estão totalmente independentes. E a filosofia não deixou de ser filosofia. Ela não abandonou a física. Muito pelo contrário, ela volta e meia ainda é chamada a visitar a sua parente física para dialogar com ela e muitas vezes ajudar, né, com essa arte de sistematizar o pensamento, né, de saber problematizar as coisas até o máximo que nós conseguimos, isso de uma maneira viva ainda. Né? Eu acho que esse é o exercício, é uma das tarefas em sala de aula, né, com eles. E essa é uma tarefa, uma das mais complicadas, né? Eu acho que especialmente complicado é ter uma linearidade nessa, digamos assim, nessa abordagem dentro de sala de aula, porque você sabe, a gente tem muitos desafios ainda pela frente, principalmente aqui no Brasil, no ambiente de sala de aula, e essa abordagem conjunta, interdisciplinar, muitas vezes é muito complicada de ser estabelecida. E agora eu quero puxar esse gancho para começar a te perguntar, fazer algumas perguntas em relação a um tema que é muito caro a você, que eu sei disso, que são as tecnologias, que são digamos assim, a pedagogia dentro do ambiente das redes sociais. Eu quero te perguntar, em primeiro lugar, qual você acha que são os primeiros desafios? Quais desafios você identifica no ambiente de sala de aula, especialmente na aula de filosofia, os desafios que surgem a partir dessa era digital, das redes sociais, do smartphone? Quais são os primeiros desafios que você identifica aí? Olha, o primeiro deles, aí eu posso dizer, por experiência ao pé da letra mesmo, né? Em 2012, nós não víamos, eu estou me referindo ao ensino médio, tá? Sala de aula. Eu não me lembro disso em faculdade também não, mas vamos focar no ensino médio. Eu não me lembro de entrar numa sala de aula e a gente ter esse problema que tem hoje em dia, que é um problema sério, de uma parte dos alunos, né, colado com esse dispositivo aqui. Ó. Não tinha isso. Mas por que não tinha isso? Bom, os motivos são vários, né? A gente não vai ficar preso a eles, porque eu vou focar na tua pergunta no outro aspecto, mas eu vou falar brevemente. Primeiro, porque o smartphone tinha sido lançado assim, de uma maneira oferecida ao público. Eu estou me referindo ao iPhone, tá? É o modelo. Por quê? Não é a marca. Porque foi a Apple que introduziu essa história do touch. Que tem todo um problema aí da prótese que eu falei, né? Fez até o barulhinho agora tocando. Veja só, é a máquina caça-níquel, né? Me avisando, fazendo salivar de que algo chegou, pode ser interessante, entendeu? O jovem tem esse sininho, tem as luzes, né, que acendem e piscam a todo momento. A gente não tinha esse atrativo dessa hiperconectividade, dessa conectividade quase que constante, né? E hoje, veja só, um dado psicométrico que nós temos lá do núcleo do qual eu faço parte, que é um núcleo de pesquisa, educação e cultura digital no ensino médio, que envolve PUC, FAPERJ e a Secretaria da Educação. Eu faço parte disso. A gente tem um índice que 90% dos estudantes têm esse aparelho e tem conexão. Pode ser precária, pode ser um aparelho usado, mas eles têm, entendeu? Então, isso é um dado da escola pública, tá? Conexão precária, ou seja, tem pouquinho, lenta, né? De vez em quando consegue carregar um cartão e tal, e outros têm bastante. Os desafios são os seguintes, né? Vou falar primeiro de um da ordem psicológica, mas que a filosofia abraça isso também, se debruça sobre isso também, que é a questão que eu observei. Veja bem, não estou agora falando de livro, de textos, estou falando de experiência empírica mesmo ali, de observação, como observador, né? Mudou. A garotada hoje, que está com 15, 16, 17, 18, para a garotada de 12 anos atrás, que 17, 18, eles estão com a via de regra, de um modo geral, né, com uma capacidade, né, dessa fotografia do real, que eu vou chamar de percepção, de reter a atenção, né, de manter uma relação dialogal, ou seja, de sustentar no ambiente escolar, em sala, o olhar e a conversa, a atenção com o professor, a professora, com quem quer que seja,
totalmente alterada. Está havendo, com muitos professores e professoras, está tendo uma buzina aqui, não repara não, mas é que realmente não tem como cortar isso aqui. Está havendo um problema de poder conduzir a aula, de poder levar adiante por causa disso. Não estão conseguindo. Por quê? Eu acabei, por brincadeira, mostrando, quando tocou avisando que tinha uma mensagem. O que aconteceu? Eu vou falar brevemente, Matheus, de um problema que envolve as Big Techs. Né? Essas grandes redes sociais, quando entraram, foi na aurora delas. Tem uma data isso. Foi quando o Facebook ele se tornou público, ele se tornou público vendável. Ele entrou no mercado de ações, foi em 2006. O Facebook sai daquela coisa de ser uma rede social para universitários, né? O Zuckerberg rejeita uma oferta do Yahoo, ele abre para qualquer um que tivesse e-mail pudesse se inscrever, maior de idade e tal, e ele desenvolve o feed de notícias. Quando ele faz isso, o feed de notícias é o que vai alimentar o perfil de cada um com dados mínimos sobre o que faz um contato. É o que te leva ao outro, que te leva a outro, que te leva a outro. Ou seja, aquela ideia que o pessoal da informática, alguns estudaram, né? Você daqui, você se contacta com quem está em Roma. Porque você contacta com um, com outro, com outro, com outro, que conhece outro e tal, não sei o quê. O Facebook ele vai dinamizar isso. Por que eu estou falando isso? Porque é aí que entra essa questão da perfilização, essa questão da captação da atenção do tempo das pessoas para que essas big techs, que a gente chama assim, né, essas grandes empresas, passassem a poder lucrar com publicidade e tal. E o nosso público jovem, estudante, é uma fatia muito interessante disso, é alvo disso, e foi alvo disso. Ou seja, algumas plataformas, inclusive, se valeram de conhecimento de psicologia comportamental para desenvolver uma certa dependência, né? Usando fluxo de dopamina, como com os algoritmos, oferecendo vídeos prazerosos que têm a ver com o gosto da pessoa, vai captando quais são os gostos e tal, não sei o quê, e vai para ficar naquele ciclo, não sair dali e ter prazer e ficar... Quem explica isso muito bem é o documentário que eu recomendo que o pessoal ver, que é a rede antissocial sobre o 4chan, que está na Netflix. O cara um dos que fundou, inclusive, ele fala, era muita dopamina. Você ficava vendo as curtidas, os likes e tal, você ficava madrugada e tal. O que isso tem com a tua pergunta? Muito a ver, porque muitos desses jovens, e eles vêm falar isso, eles, além de ficarem ali grudados, na mínima insatisfação que rola em sala, a aula tá chata, em aula é difícil, ai meu Deus, é matemática, tem aquela coisa toda. Esse recurso aqui é o recurso da distração. Tem o recurso do game, inclusive. E olha, não vamos olhar com olhos preconceituosos contra o game, tá? Porque para o jovem, o game ele não é só tirar onda que não está dando bola para a aula do professor, da professora e tal, não sei o quê. O game é uma atividade que não enrola, que não engana. Como assim? Porque muitos deles, a gente está num grau de precarização, Matheus, tão grande da vida, né, da sociedade, o desencanto, né, com as oportunidades e tal, que no game os jovens podem ter isso é feedback dado, tá? Eles podem ter uma perspectiva, mesmo que ilusória, de que ali vale a coisa. Ali você não é enganado, ali você passa de fase. Né? E aqui na escola eu passo de fase, eu vou conseguir estudar jornalismo, eu vou conseguir fazer computação, se eu quiser ser médico, como é que é a nossa faculdade de medicina em relação ao pobre, preto, periférico, odontologia? Você entende? Essas regras sociais que segregam uma massa do alunado, o ensino estadual público hoje, ele majoritariamente composto por pessoas que têm baixo recurso financeiro. Você entendeu? Então, esse panorama do mundo digital, eu tento usar isso a nosso favor, a favor deles. Como? Levando, tem a sala com Wi-Fi, com Smart TV, tem computadores. Vamos embora, vamos ver outro dia. Um exemplo só, a gente fez uma aula que era sobre uma aula de sociologia. Eu estava dando aula porque o novo ensino médio me tirou do terceiro ano, então eu estou tendo que dar sociologia. Não tem problema, é uma filhota querida da filosofia, né? Uma filha amada. Então vamos lá com a nossa filha amada.
que eu fiz? Uma turma muito boa, muito legal, pequena, favoreceu. A gente ia estudar a questão de classe social, de relação de exploração de trabalho e tal. Passamos para ver O Poço, o filme do Netflix. E foi muito legal. Além do filme ter impactado, alguns não tinham visto, outros viram de novo, eu sou um, a discussão depois bombou quente com aquele filme. Quer dizer, é um modo, é uma experiência, é o fio da navalha. Né? A gente sempre corre o risco de perder a mão. Ah, tu vai passar filme, legal, uhul, vou ver filme. Não, é um fio que você trabalha. Ao mesmo tempo, dá para você pegar e fazer daquilo um conteúdo, uma aula com conteúdo. Né? Vai depender, é isso para encerrar a resposta, vai depender muito também de como é que a gente vai conseguir construir a relação com os alunos em cada turma. Eu friso que isso é muito importante, né? As aulas, elas não devem ser preparadas somente, e nós não devemos nos preparar somente para chegar lá como um dispositivo vivo de conteúdo. Não. Você tem que construir uma relação, né, dentro do possível, né, com as turmas que você vai. E elas são totalmente diferentes. Algumas, inclusive, a relação muito complicada. Mas é isso que vai ter que ser trabalhado, tratado ali. Entendeu? Essa é a base da coisa, entendeu? Claro, pô, essa relação aluno-professor que é o desafio que a gente tem que enfrentar, né? Eu acho que essa relação, ela só é construída, como você colocou, quando a gente se apropria dos mecanismos que essa nova era digital traz para a gente se apropria deles e tenta usar eles ao favor do professor, dos alunos também em sala de aula, para ficar uma coisa interativa, atrativa também. Eu acho que isso é muito interessante. Mas eu queria te perguntar, Luz, como fazer, qual é o meio termo aí entre chamar esse aluno a partir desses mecanismos, como colocar vídeos interessantes para ele, usar alguns dispositivos eletrônicos para chamar o aluno para a aula de filosofia, e tirar esse aluno, digamos assim, a compreensão da filosofia enquanto uma disciplina séria. Porque, como você falou, muita gente tem a noção que a filosofia está assim no ensino médio, que a filosofia é só pensar, olhar para o céu e falar, olha, por que o céu é azul como é? Essas perguntas assim. Então, qual é o meio termo aí, se existe algum meio termo? Como é que a gente lida com isso? O que você acha na sua experiência? Olha, o que eu tenho feito muito, e para algumas pessoas pode ser polêmico isso, mas eu acho que isso é bom. Eu tenho levado eles a pensar, inclusive, o que está acontecendo conosco, porque tem alunos, na realidade do ensino médio, eles estão sem professor. Eles chegam lá na escola, seria para ter aula, por exemplo, eu estou inventando, mas na realidade existe num dia diferente. Aula terça-feira, ele teria 2 tempos de filosofia, né? Que ele não tem mais, ele tem escolaridade brasileira, ou lá em São Paulo vamos fazer o brigadeiro, né? Mas atenção o que rola por aí. Depois não tem professor de química, porque não tem concurso. E depois tem professor de não sei o que, de podcast, porque também tiraram um tempo de geografia e tal, não sei o que. Então eu acho que, assim, o que eu faço às vezes? Eu junto com eles, eu os lanço e me lanço junto. Né? O que está acontecendo com a gente, entendeu? Ou seja, o que eu faço ali com eles? Eu sou professor de filosofia e o sistema, de um modo geral, eu estou dando esse nome, mas eles sabem, né? Que isso foi votado, no caso não foi nem votado, foi determinado e está fazendo valer e está sendo votado para ser cortado essa reforma, né? O que a gente faz com isso? Porque se antes a gente podia perguntar o que eu vou fazer com a filosofia, agora nem mais a filosofia tem, agora é uma outra coisa que não tem livro, não tem apostila. Né? Algumas matérias dessas não tem apostila. Vou te dar um exemplo, eu já dei aula dela. Projeto de vida. Não tem livro, não tem apostila. Porra, Lúcio, o que tu fez lá? A sorte, no meu caso, senão eu estaria desesperado. É que, como eu sou psicólogo, eu estagiei obrigatoriamente em psicologia escolar. Então, eu aprendi a aplicar testes vocacionais e a desenvolver trabalhos nessa área. Eu improvisei, cara. Não foi se vira nos 30, foi se vira nos 360, que são 365 dias, né? Então, eu peguei,
E usei, foi legal, foi bacana, mas usei recursos que não eram. Eu não fiz na faculdade de filosofia, eu não dei isso. Eu trouxe da outra. E quem determinou isso também eu acho que não tem ideia do que a pessoa vai fazer ali, porque não tem livro, não tem apostila, ou seja, não tem um norte, né, para a pessoa seguir. Então, eu acho que, eu não sei se eu estou conseguindo responder o que você perguntou, eu creio que sim, é levar os estudantes a pensar ali dentro da escola. O que é a filosofia dentro da escola? Que ela mesma, com tão pouco tempo que a gente tem, a gente já tem tanto problema, inclusive dela não estar presente mais. Só o primeiro ano que tem aula de filosofia. Né? E como é isso? Eles chegam sem conhecer filosofia, muitos estão chegando muito imaturos de um fundamental que teve período pandêmico, aprovado, sabe-se lá como que. Aí chega um ano de filosofia, 1 hora e pouco por semana, para no segundo e no terceiro não ter. Você entende? Isso é um problema, eu acho que inclusive filosófico, né, de questionamento, que a gente vai precisar lutar. Ou seja, vocês querem o quê? Né? Eu levo isso para eles direto. Vocês vão sair. É rápido, cara. Passa muito rápido. Vocês vão entrar aqui, se não forem reprovados, vocês vão estar na rua, sem a escola, e vocês vão trabalhar, vai fazer o quê da vida? Né? Como é que vai ser isso? Né? Eu tinha a perspectiva de que eu podia contribuir com um grão de areia da filosofia e da psicologia, né? E agora eu não sei se eu posso tanto, porque tem a escolaridade brasileira, que eu não posso ficar inventando algo sobre isso, tem o Enem, alguns de vocês querem passar no Enem, como é que vocês vão fazer prova de filosofia no Enem se eu ficar dando o que rola por aí no terceiro ano? Não vai, eu até consigo dar aulas sobre o que rola por aí, consigo. Pegar o Twitter, o X e tal, mas e aí, você entende? A gente está acrescentando mais um problema, no mau sentido da coisa, né? Ao invés de trilhar esse caminho complicado que já era fazer do ensino médio público, que se tornou um lugar complexo, né? É muito precarizado, né? Que ele cada vez mais a qualidade ali foi baixando, né? Do ensino público estadual tem vários problemas hoje em dia, né? O público prioritariamente que frequenta é o público pobre, periférico, né? E que um setor específico da sociedade não tem interesse que se qualifique. Essa é uma realidade. E atenção, hein? Aviso a quem nos ouvir aqui que não saiba. Muitos deles sabem disso. Quem pensa que eles não. Eles sabem disso. Porque eles jogam o game. E eles mesmos falam, né? Que o que não está no game é que é tudo mentira. É o que não é na moral. É papo, né? Da inclusão e tal. Não estou dizendo que toda a ação afirmativa, inclusiva, é papo, não é isso. Mas que há muita fala e pouca ação nesse sentido. Muitos jovens percebem e eles reclamam disso. Entendeu? Então, esse problema eu acho muito sério para a gente, não vou dizer nem resolver, para a gente assumir e vivenciar ele aí, né? Ver o que a gente faz com isso, né? Com eles em sala também, né? Claro. Não, e você já falou algumas vezes essa frase para mim que aluno não é bobo, né? Ele Não. percebe esses movimentos. Ele percebe que a filosofia vai perdendo lugar no ensino médio, que a filosofia agora só está no primeiro ano. Por que não tem filosofia no segundo ano? Ele percebe. A gente não pode Sim. achar que não. E eu acho que isso aí configura um desafio agora para os professores de filosofia, que é, além de lidar com essa realidade, como você colocou, a gente tem que lutar pelo espaço da filosofia no ensino médio, a gente tem que lutar também para, olha, a gente está nessa conjuntura. Como é que a gente faz para falar para esse aluno que filosofia é importante? Se sistematicamente ela vai perdendo espaço no ensino médio, no ensino fundamental. Como fazer isso? Sim. E agora uma coisa que você falou, que é eu tenho só experiências no ensino noturno, nunca tive no ensino de manhã, nunca tive uma experiência estagiando em filosofia no período da manhã, só no noturno. E a maioria das pessoas no noturno, no Amaro Cavalcante, principalmente, que eu tive essa experiência, são trabalhadores. Estão com a camisa do supermercado Zona Sul, supermercado mundial. Então eles sabem que eles estarem ali também é uma coisa, digamos assim, o sistema precisa deles para esse tipo de mão de obra.
Sim, E, sim. pô, eu vou passar no Enem? Estranho. Por isso que eles falam assim, pô, olha o ensino que eu tô tendo, sucateado. Eu vou prestar atenção na aula de filosofia, porque eu tô no mercado, precisam de mim para isso. O sistema Sim, pressiona esses garotos para isso. Às sim. vezes eu acho que esse é o problema. Mas agora eu quero te perguntar uma coisa. A ponta disso tudo, pelo menos no cenário que eu vejo, é o EAD, é a modalidade de ensino à distância. Ou seja, a gente tem que lutar para isso não acontecer, mas é começar a implementar cada vez mais o ensino à distância na realidade do ensino médio, público, estadual e municipal. E o que eu quero te perguntar é: como você enxerga a filosofia dentro do ensino EAD? Tem espaço para filosofia nesse ensino? É possível fazer filosofia nessa modalidade de ensino? Olha, eu tenho uma pequena experiência com isso do período da pandemia, que foi obrigado a ter, né? E eu usei o recurso da videoaula, que no meu caso foi o principal recurso. Eu acho que tem, mas é uma parte muito pequena. Veja só, eu não sei se daqui a um tempo eu possa ter uma postura em relação a isso um pouco diferente. Eu só posso falar do agora. O que eu enxergo hoje é possível você atender no virtual, consultório, né? O olhar, a fala, a escuta, isso é possível. Agora, eu não acredito, assim, num ensino, numa formação, né, num desenvolvimento de ideias, né, de reflexivas, que seja potente, que seja transformador, que seja EAD. Eu não apostaria nisso. Para os meus, né, eu não acho isso interessante. Eu acho que isso só vai ser vantajoso para um tipo de pessoa, para um empresário que vive disso e que vai gastando o mínimo possível, né, dispensando inclusive o corpo de professores e tal, ele vai poder ter turmas gigantes, né, de 150 pessoas, sei lá, 200 pessoas num EAD e tal, com pacote vídeo e tal. É possível você fazer algo, mas isso vai compor uma parte, né? Esse contato, né, o presencial, ele é muito importante. Tanto é que eu volto ao problema que nós estamos vivendo, que é gravíssimo. Cadê o celular? Eu ia pegar, ó. Que tem a ver com isso. Isso já, o EAD, ele já está. Como é que eu vou? Isso é uma questão filosófica aqui. O EAD, a semente, ela já está mediada pelo fenômeno envolvendo o panóptico digital, né? Que é o panóptico são as telas, né? As telas Narciso, né? Que nos capturaram, nos capturam, né? E tal qual o mito, né? A Eco, a ninfa que chama para brincar, que chama para estudar, que chama para fora, né? E o Narciso não ouve. Ele está ali colado no largo, né? A Eco ela vai ser o quê? Condenada a ouvir a própria voz, né? Aqui o smartphone, você entende? Já modificando o smartphone de toque, tá, gente? Quando eu falo smartphone, eu estou eu estou me referindo mais a as habilidades com o dedo que viraram, meio que prótese, né? Tudo com toque, né? Inclusive é ótimo os sons estarem ligados, que vocês estão vendo durante o papo, né? Talvez um jovem, só um minutinho, Matheus, deixa eu ver quem é que está me chamando. Então, oi, você vê como entra, né? Isso aqui é como se fosse uma máquina caça-níquel, que faz aquele questão, aí quando dá o prêmio, dá a salivação nessa pessoa. Eu não deixo, tá? Se ela deixa ali, isso aqui é o WhatsApp, se ela deixa Instagram, Facebook, o X, toda hora são luzes chamando e tal. Então, voltando, né? Eu fiz essa analogia com o smartphone, né? Que já está sendo mediado e tal, com esse dispositivo, né? Essa é uma questão. Eu acho que a gente está lidando já com um problema no nível dessas funções psíquicas superiores, né? Eu estou falando agora tecnicamente, o que? A atenção, memória, a cognição, os afetos, a percepção, e tudo isso que já mudou esse universo, ou seja, na entrada desse dispositivo, no mundo virtual, das redes sociais, e o EAD, que foi a tua pergunta. Por quê? Porque o EAD está nessa, o ensino à distância, ele prioritariamente, né, é um ensino ele é mediado, ele é permeado por essas tecnologias digitais.
né? Claro, visando lucro, e a finalidade, eu não vou dizer que é precarizar, mas ele vai acabar precarizando, como já está acontecendo, né? Com a retirada de conteúdos, com a retirada desse estofo de conhecimento representado por disciplinas tradicionais e muito importantes, né, para a entrada em cena de disciplinas assim que, para além de serem duvidosas, elas não são nem preparadas, não tem livro, não tem apostila. Olha que coisa, você bolar algo para substituir filosofia, química, biologia, geografia, história, até língua portuguesa e matemática perderam um tempinho, para botar algo que não tem apostila, ou seja, ou são médiums, né, que vão fazer a aula, ou não sei, a pessoa vai ter que inventar e criar. Isso é muito perigoso para todos, não é só para o estudante, entendeu? Para todo mundo. Exato. Não, exatamente. E eu fico me perguntando, porque eu acho que o que eu vejo hoje é, no mínimo, uma dissociação identitária na cabeça daquele aluno ali, entre a identidade que ele tem aqui em sala de aula e a identidade que ele tem nas redes sociais. Muitas vezes, eu conheço vários casos assim, que a pessoa nas redes sociais é uma outra pessoa em relação à pessoa física, a pessoa que interage de forma real, assim, não em relações virtuais, etc. E eu queria te perguntar qual é esse próximo passo da virtualização? Porque eu fico pensando isso, não sei se você pensa sobre isso, e a gente pode trocar essa ideia, que é onde a gente vai parar nisso? Onde a virtualização vai parar a ponto da gente falar, não temos mais, temos esses problemas em sala de aula e não mais. Porque que eu consigo ver hoje em dia é cada vez mais essa identidade virtual vem sendo alimentada. E por isso que, como você colocou, essa identidade virtual, ela pertence a um meio que tem uns estímulos, e você saliva em direção a esses estímulos. Porque agora os estímulos são direcionados, com os algoritmos, etc. Sim. Então, como é que você enxerga esse próximo passo da virtualização? Pô, Matheus, essa pergunta aí daria uma live inteira, né? Assim, olha, eu vou ter que usar um pouco de intuição, porque esse campo, ele galopa, né? É tudo muito rápido, né? As perspectivas que eu tenho a respeito das tecnologias, talvez elas sejam um pouco diferentes que algumas das pessoas pensam e tal. Eu vejo muitos problemas mais para frente, né? Nessa relação humano-máquina. Entendeu? Acho que nem cabe eu colocar aqui exatamente, senão a gente vai abrir demais. Mas sobre o que você perguntou, eu não tenho notícia disso, que eu vou dizer. Mas eu estou fazendo uma projeção aqui, pelo que eu já conheço, né? E pela velocidade imensa que avança, né, nessas inovações, em razão dessas inovações, que diz respeito a elas. Eu não duvido que, como já há essa ideia das plataformas visando o EAD, né, da nuvem como um depositário que dispensa o físico da torre. Eu tenho uma torre. Na verdade, eu mesmo que montei uma torre grande de computador com todos os dispositivos. Isso, hoje em dia, de certo modo, ela já é um pouco obsoleto, acreditem. Eu adoro ter, porque eu gosto ainda inclusive, a parte lúdica da montagem eletrônica, acho legal e tal. Mas, tendo a nuvem, você quase já não precisa de tanta coisa assim. Né? Essa ideia, né? É curioso que tem toda uma analogia, uma metáfora também com a natureza, né? A deep, né? O que não é indexado na web, como se fosse um mar, né? Nós andamos com os navegadores, né? O Mozilla Firefox, o Google Chrome, nós temos a nuvem, né? E esse aparelho, essa torre aqui, que ela vai fazer, de um certo modo, tal qual eu penso assim, aí eu falei da relação do avião com o pássaro, né? A mente humana, né? Isso não é uma novidade que eu estou falando, né? Se vocês pegarem um autor, pai da cibernética, que é o Norbert Wiener, que inclusive ele vai dizer que a cibernética, né? Ele pega lá de Pascal e que pega de Platão, Kubernetes, né? É o piloto, né? É aquele que sabe governar, que sabe dirigir um navio, que tem a técnica, que vai poder operacionalizar enquanto um plano
e controlar a comunicação humanos e máquinas, que é a questão da informática, eu não acho impossível, muito pelo contrário, eu acho provável que tenhamos coisas como ambientes com avatares em que a pessoa ela já nem mais virtualmente ela precisará estar presente daqui a pouco. O avatar fica por ela. E o avatar no avatar vai ser depositado um quantum lá de memória dada e tal, que depois ela baixa do avatar. Eu estou fazendo uma coisa meio louca, tá, gente? Eu sei que isso pode virar até meme, não tem problema. Mas acreditem, o meme às vezes se realiza, né? A invasão do Capitólio, né, ela foi projetada com os memes, principalmente no início do 4chan. Então tenhamos muito cuidado com os memes. Assim, eu não acho impossível que se você para pensar, mas por que você está pensando isso? Isso dentre as milhares de ideias que eu tenho, isso me ocorre com a ideia do tempo, né? Se a gente já está mudando, quando eu falo a gente, eu falo o pessoal que programou isso tudo, né? Esses ambientes que programa, né? E para usar isso em benefício próprio financeiro. Né? Se a gente já está mudando a relação das cabeças com tempo, memória e percepção, né? Que essas funções superiores da psique humana, elas funcionam numa articulação. Né? Se você vai mexer, se você vai tocar na questão da percepção, seguramente a atenção e memória elas vão estar juntos. É muito, complicado você mexer numa. Se você mexe na memória, você vai mexer na atenção, claro. Né? A pessoa está com distúrbio de memória e tal. O esforço, né? A energia que ela gasta para recuperar, para se situar, para lembrar e tal, ela, naquele momento, a capacidade de fotografar, né? De ter aquele plano do fundo do átomo onde se desenrola tudo, eu estou usando aqui a definição do Merleau-Ponty, de percepção, aquilo ali vai ficar prejudicado também. Claro, né? E nesse ponto, eu espero ter podido usar uma invenção maluca aqui do Avatar, mas que, olha, vocês podem ter certeza que na lateralidade disso vai se inventar coisas assim. Para quê? Para otimizar. Porque a ideia do neoliberalismo, Matheus, nós estamos no neoliberalismo da era digital, que essas palavras, a formação constante, nunca acaba, otimização, né? O distanciamento como virtude. Como assim distanciamento como virtude? Você pode trabalhar de casa, na verdade você está trabalhando o tempo todo. Né? Você pode fazer o seu próprio horário, você pode fazer o próprio tempo. Tem alunos que falam isso para mim. Teve um todo contente, falou, não, eu faço meu horário, eu entrego de bicicleta. Né? Aí a gente, conversando um dia, eu falei, mas se tu cair, como é que é essa parada? Se você se machuca, aí já era. Você entende? E eu não estava nem questionando o lance das leis trabalhistas, né, de não ter carteira assinada, não. Estava pensando mesmo com ele como é que você gerir o seu tempo no dia seguinte, nessa incerteza que, assim, cada dia é um dia nesse plano. Então, voltando, eu acho que vai se inventar daqui a pouco isso, para nem no campo virtual a pessoa precisar perder tempo. Ela põe lá, ela se loga, e aí isso é rápido de fazer, se é que já não dá para fazer. Você tem um quantum lá de memória depositado e tal. Só para fechar, teve uma pessoa um dia que me levantou um problema de reuniões. Olha que loucura, gente. Reuniões virtuais de trabalho em que a pessoa entra, você entra, só que quem entra é seu avatar. E ele se move. Ou seja, o seu avatar participa da reunião enquanto bonequinho e tal. E na paisagem tem elementos colocados. Tem um quadro com um desenho X, tem uma bandeira, tem um objeto, uma estátua e tal. E a inteligência artificial ela vai capturando as reações do teu avatar, que ele é todo detalhado em possibilidades de movimento, em relação a cada objeto e a cada um da sala, podendo, a partir daí, fazer o que a gente chama de tanto comunicação preditiva, como predição, levantando dados sobre a pessoa, como que ela reage diante de um quadro X e tal, usando somente avatar, só o virtual. Você nem ao menos precisa estar com o teu rosto e tal, mas apenas representado. Né? Para uns isso é uma loucura muito grande, para outros eu acho que é bem-vindo, né? E não tem volta. É bem-vindo, tipo assim, vamos aprender. A gente foi lançado nesse mar para nadar de cachorrinho, então vamos aprender a nadar, né? Porque as ondas, elas muitas vezes elas vão aumentar, né? Elas vão vir maiores e cada vez maiores, e aí o
cachorrinho já não vai dar para você furar uma onda, né? Você vai ter que saber nadar. Exato. Não, isso põe em questão até agora, não só como professor de filosofia, mas o papel do professor de uma maneira geral. Qual é o papel do professor dentro da sala de aula? Se essas tecnologias conseguem predizer nesse nível, nesse grau, o que o professor ele vai adicionar no ambiente de sala de aula? Isso é muito perigoso, Matheus. Muito. Alguns eu ando lendo assim, artigos, né, até matérias quando são boas, né, dependendo de quem assina elas. Muitos estão fazendo previsões assim de que a carreira, o exercício docente está sob ameaça nesse aspecto, né? A gente já tem problemas hoje em dia, que o Google, que é o grande buscador, que eu friso com gente, o Google não é um respondedor, ele é um buscador. Se você botar uma palavra lá, ele vai te mostrar a página tudo sobre aquilo. Então você vai ler besteiras, porcarias, vai ler coisas sérias e tal. Você vai ter que ter critério. Essa que é a questão. É aí que a filosofia entra com a pesquisa que eu falo. Como é que está o teu critério em relação? Qual é o critério que tu usa? Né? Para usar o critério da verdade, né? Aletheia critério. Aí eu estou me referindo ao texto do Borges, que ele fala isso, que a gente vai usar nosso aparelho sensorial. Como é que a gente vai ter um critério? Qual é o critério da verdade que a gente diz que uma coisa ela é formada de determinado modo? E eles? Como é que vocês vão saber pelo Google? Né? Tá lá escrito, né? Sabe? Sem você ter um preparo inicial, e o Matheus, o pessoal que está nos assistindo, veja só, eu estou fazendo um pouco caricatura. Tem muitos jovens e tal que eles têm descolamento já em relação a isso, mas tem uma porção que não tem. Né? Vide, por exemplo, essa polarização louca que não atinge só a política, né? Ela atinge vários setores da nossa cultura, da nossa sociedade, que de um grande número de tempo para cá, anos, eu diria até mais de uma década, assolou não só o país, como vários lugares do mundo. Nós estamos falando, na verdade, de uma temática que ela vai atingir o humano no geral, não só o estudante, mas aqueles que foram estudantes, que hoje já têm suas vidas e tal, porque está pegando todo mundo isso, né? Todos estão sendo afetados, né, de um sentido plano, que eu estou falando, sobre o avanço dessas tecnologias e sobre as substituições. Né? Com os jovens, para concluir, eu falo muitas vezes até a questão do emprego, né? Frisando que eles podem ser o que eles quiserem. As escolhas elas vão também muito em função de como a pessoa também vai se preparar para isso. Mas saibam, muitos empregos, desde os mais básicos, que a gente pega de cara, como a gente pode pegar, eu vou ser vendedor de loja aqui para ganhar um dinheiro enquanto eu não faço isso, ou eu vou dirigir um Uber. Outro dia eu peguei um Uber com um rapaz, bateu um papo comigo, trabalhar com informática. Ele explicou para mim, o cara rala todo dia, segunda a segunda, está juntando dinheiro com o carro dele para abrir uma firma, voltar a trabalhar com informática. Então, assim, é bom que a gente não tenha o preconceito de achar que o neoliberalismo lançou todos na mesma onda iguais. Não, tem gente que está nadando, tem gente que está tentando furar a onda, tem gente que está se afogando, mas assim, a gente sabe que a gente está vivendo isso, né? Um ambiente de precarização. E os trabalhos como de bilheteiro de metrô, de empacotador de supermercado, vigilante de rua. Gente, pode virar meme também, mas não tem problema, né? Não está longe. Não está longe de que patrulhamento de alguns lugares vai ser feito com drone. Né? Que policiais não fiquem assustados, esses ostensivos, né? Mas eles vão ser substituídos já. Tendo câmeras, né? Tendo algum armamento mínimo e tal, com memória, com comunicação, radiotransmissor, é evidente que vai. E não é porque é mais eficiente, não se iludam. É porque vai sair mais barato. Entendeu? Vai gastar menos. Além de poupar a vida. No caso, a do objeto ator, né, do exercício de vigilância. Não do que vai sofrer a vigilância. Né? Aí eu estou me referindo aos impactos de confronto em que morre gente pra caramba, inclusive muitas vezes inocentes e tal. Morrem policiais também, não sejamos injustos de achar que polícia é uma carreira, é só gente que erra. Não, tem muita gente boa que entra para a polícia e tal, e lamentavelmente sofre acidentes durante o exercício do trabalho, mas eu estou me referindo especificamente à atividade. Várias atividades na área da saúde, vai ter. É uma ilusão um pouco, penso eu, achar que a tecnologia ela chega
tão somente para melhorar a vida humana. Não, quem vai deter o poder dela vai usar, né, em seu próprio proveito. No caso, os empresários, imagino eu, eles vão querer otimizar o lucro. Isso aí. Lúcio, para a gente finalizar, eu vejo hoje em dia que a filosofia, ela não, curiosamente, se apropria dessas discussões de tecnologia, inteligência artificial e etc. Muitas áreas da filosofia que estão surgindo agora, a filosofia da inteligência artificial, não surgiu agora, claro, surgiu há um tempo, mas do modo como ela está sendo desenvolvida, ela surgiu basicamente agora. Muitas áreas surgem e está dando um novo, digamos assim, uma nova imagem da filosofia, de como ela consegue trabalhar, qual é o papel da filosofia dentro desse contexto. E aí, nesse sentido desses novos papéis da filosofia, não necessariamente no sentido de novo, porque a prática filosófica envolve isso, você refletir sobre essas coisas, obviamente, mas no sentido de uma coisa disciplinar, institucional, ela é relativamente nova, assim, filosofia da inteligência artificial e etc. Então, nesse contexto, eu queria te perguntar qual é um diagnóstico geral que você faz da filosofia no cenário atual. E aqui eu não quero que você se limite ao ambiente de sala de aula no ensino médio ou fundamental, mas de um modo geral, na universidade, no ambiente de sala de aula, obviamente, mas no cotidiano também. Como é que você enxerga isso? Olha, eu vou ser pontual respondendo essa, porque me ocorreu aqui uma coisa. Entendeu? Senão a gente vai desenvolver em cima dela, se desdobrar, e eu não quero perder o que me ocorreu. Do mesmo modo como a filosofia passou a se interessar a partir de um momento passado, mas não tão longe, por bioética, né? Bioética, por exemplo, clonagem, digamos assim, eu vou direto ao ponto, né? Eu creio que já tanto a filosofia da tecnologia como a filosofia da informação, a inteligência artificial está aí também, da tecnologia e da informação, cada vez mais um campo é um campo amplo, né, e bastante específico, e um campo bastante problemático no sentido de se ter que avançar, da velocidade das mudanças também, que é essa questão da ética no campo da tecnologia também. Entendeu? O que eu quero dizer? É muito próximo da bioética, do mesmo modo que a gente pensa a ética, né, em relação aos diversos problemas que surgem por ações de clonagem, programas de clonagem de seres, de animais, seja o que for, assim, né, nessa via, você também pensar, nós também pensarmos na questão da ética, né, isso de dentro da filosofia, né, em relação às tecnologias, né, nessa relação de substituição e de mistura, de mescla humano-máquina. E aí, meu caro, a coisa ela vai entrando, assim, ela até é meio fronteiriça, com diálogos, com projeções assim futuristas e não tão distantes do nosso dia atual, né, que pega ciborgues com chips, né, de memória armazenada, gravada, com capacidade de simular por sensores de pele sintética. Eu estou usando as palavras de um leigo que conhece tecnologia, tá? Eu não estou falando como professor disso. Até que ponto uma substituição é possível você botar uma máquina dessa que pensa e que pode agir dentro de um certo limite para agir com decisões. Eu sei que tem gente que diz, não, o robô nunca vai poder decidir, que o robô não deseja e tal. Não estou entrando nessa viagem ainda. Muito embora eu acho que esse pessoal está errado. Eles subestimam demais o avanço da tecnologia, né, inclusive de transpor a memória para um corpo-máquina. Mas isso é um outro assunto. O que eu estou querendo dizer é dessa questão da ética, né, com a tecnologia. Até onde, né? Até onde nós vamos com isso? Até onde nós vamos aceitar que as tecnologias, usando conhecimentos de psicologia profundos, ou seja, de psicologia comportamental ou cognitiva, como preferirem chamar, de psicanálise, né, que aí trabalha com a questão do inconsciente, né,
que isso já está presente na grande rede, na captura de dados, isso já está presente. Quem não estiver formando aqui, talvez não tenha uma proximidade com a área da psicopolítica, e que conheça algo de filosofia, ou que queira pesquisar, eu vou dar os elementos para isso, deem uma olhada com critério, por exemplo, numa busca dessas, no inconsciente óptico do Walter Benjamin. É bem tranquilo, mas é profundo, na ideia dele, a partir do cinema da fotografia. Né? Como assim? Como é possível aquela ideia do inconsciente freudiano, né? Aquele espaço, né? Submerso na psique, que nós não temos acesso, como temos acesso a essa memória consciente, próxima, a não ser por sonhos, a não ser por tropeços da fala, que a gente chama de atos falhos, são atos verdadeiros, a não ser por um sintoma psíquico, de repente uma angústia muito violenta, né? Acompanhada de alguma outra coisa. A gente vai ter contato com o inconsciente, com o material. O inconsciente óptico vai mostrar como que as imagens em frames elas vão proporcionar informações do instante e que a gente não percebe no normal. A internet ela já faz isso com a captação de dados. É minuciosa de hesitações, de repetições, comparativos durante um ano, onde a pessoa vai, onde ela clica, todos os lugares, né? Os padrões de repetição, que é o que mais interessa no caso, a coleta de dados de inteligência artificial em certas situações, né? Para fazer todo aquele processo de qualificação, né? E de quantificação que vai proporcionar o que todo o sistema que visa administrar é esse banco de gigante de informação que vai gerar lucro, valor, né? Que vai poder usar como conhecimento, ou seja, saber qual é o meu público-alvo, saber com quem eu estou lidando, saber quem é o navegante, saber quem é o eleitor potencial, né? Para eu veicular uma propaganda que capte ou que assuste ele, uma nova mamadeira de piroca, um novo kit gay, ou, né, um programa que seduza, né, e faça ele que a pátria vai estar bem defendida, que quem é que vai ficar contra a sua pátria, né? É um chavão que todos, né, gostam, né? Quem é que mora no seu país que não gosta dele? Então eu estou dando me ocorreu que a ética no campo, eu não saberia nem o nome, nem se tem já o campo da ética na tecnologia, tem a bioética, a tecnoética, entendeu? Esse que eu acho que é um campo assim. Estou chutando o nome aqui, tá, gente? Não estou dizendo que existe, nem que eu dou aula disso, não. Mas eu acho que isso aí vai cada vez mais de encontro ao interesse da filosofia, como atividade, principalmente. Entendeu? Pensar essas possibilidades, né? Principalmente usando isso como predição, como projeção futura mesmo, com o que já está acontecendo, entendeu? Tem esse campo, sim. Um campo bem amplo. Qual o nome aqui da o nome ele está especificado dentro da filosofia da tecnologia, que é filosofia, por exemplo, ética da inteligência artificial. Ah, viu? Então, eu não falei nada de novo, já existe, né? Não, isso aí. Existe. Que bom. O que está se ocorrendo agora é que a filosofia está entrando numa seara pouco investigada, que é a relação dessas linguagens large language models, que é esses modelos de linguagem ampla, como o ChatGPT, o Gemini, etc., como essas tecnologias impactam, por exemplo, na arte, no campo artístico. Porque, por exemplo, quando você gera as imagens no ChatGPT, você pode pedir coisas do Arco da Velha, você pode pedir desenho Nietzsche sentado numa cadeira na UFRJ. Ele vai lá e gera. Mas a questão que está sendo levantada é como é que ele gera isso? Ele gera a partir da arte de outros artistas, é claro. Ele pega elementos e coloca ali. Mas a questão agora olha, a arte, se ela está sendo, no nosso contexto neoliberal, ela está sendo comercializada, para quem eu dou o crédito dessa arte que está sendo gerada? Qual é o artista? Então, a inteligência artificial está entrando numa questão complicada, pouco discutida, que a filosofia está se apropriando disso, que é uma discussão
sobre a própria, digamos assim, a própria construção dessas linguagens amplas, modelos de linguagem ampla. Então, a filosofia está realmente indo nisso, e eu acho que isso é uma das, digamos assim, do diagnóstico que eu vejo da filosofia daqui para frente. O que eu me pego tendo uma visão um pouco pessimista em relação ao ensino de filosofia, principalmente público aqui no Brasil, que está num campo um pouco difícil. No momento, eu entrei sem você perguntar. Está sob ataque. Brabo, fortíssimo. Quem não sabe, saiba. Está sob ataque, processo de desmonte absoluto. Inclusive a carreira, né? Pessoas que fazem a licenciatura para ser filósofo também estão sob ataque. As universidades, os professores que são só universitários, que não é o meu caso, né? Eu sou os dois, está sob ataque porque o público que vai entrar no primeiro período da universidade, qual é? É o público do terceiro ano do ensino médio. No momento que você está atingindo, que você está precarizando, que você está sabotando, que você está limitando, você está atingindo essa base, né, que a gente chama a base, que vai alimentar todo o público que vai fazer parte, né, desse caminho, desse espaço universitário. Entendeu? Isso é muito grave, isso é muito sério. Entendeu? O novo ensino médio ele foi feito para isso. Essa situação é horrível. Mas, Lúcio, eu queria encerrar agora a nossa entrevista, aqui, o nosso bate-papo. Queria te agradecer pelo tempo que você se disponibilizou aí para conversar. E, poxa, principalmente que quem vai assistir isso são os meus colegas de formação filosófica. Então, acho que é um papo bem inspirador para eles. Então, agradecer a você pela oportunidade de te entrevistar e também de estar estagiando contigo, que ainda não acabei o estágio, vamos continuar trabalhando juntos. E é isso aí. Então, eu que agradeço o convite, tá, para esse bate-papo, pela entrevista, e muito bom você estar lá comigo, está sendo muito legal. Estou aprendendo também contigo, né, como estagiário lá, e que bom saber que vai ser útil esse papo nosso, tá? A ideia eu acho que era essa, tá bom? Valeu, Lúcio. Obrigado, hein? Valeu.